cada uma dessas ordens de Deus, o padre vai refletir sobre elas. E o Deus do amor e da paz estará convosco. Paula, lê para mim, por gentileza, na sua... Gente, a minha Bíblia da Paula é a mesma tradução, né, CNBB, mas são edições diferentes e, pelo que eu percebo, biblistas diferentes, porque a escolha dos termos foi um pouquinho diferente. Lê É atualizada, né? A mais nova atualização da Bíblia da Canção Nova com a tradução da CNBB. 2 Coríntios 13, 11. Enfim, irmãos, alegrai-vos, procurai a perfeição, encorajai-vos, tende um mesmo pensar, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só, aqui tem direção, sem me exceder, sem exagerar, aqui tem direção para você restaurar uma família. Aqui tem direção para você superar uma depressão. Aqui tem direção para você superar um transtorno associado à ansiedade. Aqui tem direção para você superar um vício. Aqui tem direção para você recomeçar depois de uma queda. Sabe? Veja bem, vamos analisar cada uma dessas realidades, porque cada uma é preciosa e em cada uma Deus está falando. Primeira ordem de Deus aqui: alegrai-vos. Tão bom ouvir essa exortação da palavra logo pela manhã. Alegrai-vos, mas veja bem, na Bíblia e no contexto espiritual, a alegria, ela não é aquilo que os gregos chamavam, né, era muito comum, a irenia, que é uma apatia diante da vida. Eu não estou nem aí, né? Tem muita gente que fala do estoicismo, mas acho que não entendeu tão bem o estoicismo assim, né? Que é uma apatia. Não, a paz cristã não é uma apatia. E também, ela não é algo que depende dos resultados. Padre, como é que eu vou estar em paz se eu estou devendo, né? Até a meia, para não dizer outra parte, né? Como é que eu vou estar em paz se a minha família está indo pelo ralo, se o meu casamento está ruim? Veja bem, como é que eu vou me alegrar, melhor dizendo, né? Se a minha família está ruim, se o meu trabalho está estressante, se a minha vida está pesada. A alegria, eu falei da paz, mas a paz é depois, na verdade, eu já até adiantei o termo aqui, confundindo um pouco. A alegria, ela independe das circunstâncias. Porque a alegria do cristão, ela não vem de um bom resultado, ela não vem de uma boa comida, tudo isso ajuda, óbvio. Ela não vem de um dinheiro que está sobrando. A alegria do cristão vem do próprio Deus. Deus é a fonte da alegria. Eu citava no programa Para Ser Feliz nessa última terça, pela TV Canção Nova, terça-noite, que o Papa Bento XVI fez um discurso tão bonito, lá no comecinho do seu pontificado, que ele dizia assim: a fonte da alegria é a amizade constante com Jesus. Alegrai-vos é uma ordem. Padre, mas eu estou em depressão. Deus está te ordenando, se alegre. Porque a alegria não depende do seu resultado, não depende do que está à sua volta, não depende se o seu filho está legal ou chato, se o teu marido é companheiro ou não. Ela é fruto da presença de Deus na sua vida. Ela é fruto da sua amizade com Jesus, da sua intimidade com o Senhor. Alegrai-vos é uma ordem. E veja bem, a alegria, gente, ela é um exorcismo. São Francisco de Assis já dizia, né? Que a alegria exorciza muitos males. Olha, e pode parecer clichê, mas filha, quando você se decide a ter uma postura de alegria, quando você se decide a entender que a sua alegria é fruto da sua amizade com Jesus, muitos males, consequentemente, começam a cair, perder a força na sua vida. Porque a alegria é uma decisão, uma postura interior. Enfrentar tudo com alegria é um exorcismo. Sabe, o que é cultivar a alegria? É não deixar a melancolia tomar conta da gente. Porque tem dias que a melancolia vem. Tem pessoas que têm uma tendência maior à reminiscência, a ficar remoendo. Tem. Mas mesmo pessoas que não têm essa tendência, existem situações nas quais a melancolia bate, a porta do nosso coração, né? E de onde vem a melancolia? De onde vem a amargura? A amargura muitas vezes é fruto da mágoa. O coração está pesado, padre, está magoado, então eu não consigo sorrir. Talvez a amargura, a melancolia vem como fruto da frustração. O que é a frustração, gente? É quando algo sai como a gente não sai como a gente tinha planejado, né? Padre, eu queria casar com tantos anos, não casei. Padre, eu queria ter um emprego tal, não tenho. Padre, eu queria que o meu casamento fosse assim, ele é assado. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, né? E a frustração, se a gente não toma conta, ela se torna melancolia e amargura. Quanta gente amargurada por aí. Sabe, outra coisa que gera amargura, o pecado, né?
A desobediência a Deus gera melancolia, gera amargura. Mas Deus está dizendo, rompa com a melancolia, rompa com a amargura, ou seja, não cultive. Porque o que você cultiva, nasce, né? Se você jogar... Eu lembro quando eu era criança lá no Paraná, certa vez minha mãe, nós comíamos muito mamão, né? Naquela época o mamão era bem orgânico mesmo, a gente catava vinha do sítio, vinha de outras regiões, de outras realidades lá, e muitas vezes sem querer eu jogava ali a sementinha do mamão no fundo de casa, depois de um mês estava lá um pé de mamão, né? Às vezes sem cultivar, você joga uma semente e nasce. Agora imagina se você cultiva, né? Se você cultiva a amargura, se você cultiva a melancolia, isso vai crescer, como acontece com o mamão ou qualquer fruto ou hortaliça, e além de crescer para cima, vai aprofundar raízes no solo do seu coração. Então, cultivar a alegria é entender que mesmo quando eu não tenho tudo o que eu queria, é compreender que mesmo quando as coisas não saem perfeitamente, porque às vezes nós somos tão perfeccionistas e se desvia um pouquinho do que a gente tinha pensado, a gente entra em crise, surta, né? É entender que mesmo quando as coisas saem do meu controle, elas não saíram do controle de Deus. É entender que mesmo as coisas não são como eu gostaria, Deus está comigo e eu posso ser feliz. Tem gente que condiciona a felicidade a certos resultados que a pessoa, metas que a pessoa tinha. Claro, muitas metas nós vamos conquistar, mas algumas não. Infelizmente, algumas metas nós não vamos conquistar e outras, muitas, nós vamos. Mas em tudo isso é possível ser feliz. Se alegre, porque a fonte da nossa alegria, repito, é a nossa amizade com Jesus Cristo, é o diálogo constante com Jesus, é o escutar sua palavra, é o rezar, é o visitar o Santíssimo. Pode parecer clichê, mas essas coisas, filho, filha, elas dão um ânimo para nós, elas dão uma força para a nossa alma, sabe? Talvez hoje você olhe ao seu redor, só veja escombros, destroços, aquela pessoa te abandonou, ou você está desempregado, ou o casamento está pesado, sabe? O ambiente no trabalho ardiloso, mas olha, Deus te ama. E Ele pode te dar força para passar por esse vale escuro. Você vê que o Salmo diz, né? Ainda que eu ande pelo vale escuro, Tu estarás comigo. Teu bastão, teu cajado me dão a segurança. O Salmo não está dizendo, o Senhor não vai me deixar passar pelo vale escuro. O Salmo não está me dizendo, o Senhor vai tirar o vale escuro da rota. O Salmo está dizendo, Salmo 90, ainda que eu passe pelo vale escuro, seu cajado, seu bastão, né, que era um sinal de proteção do pastoreio, também de poder, de autoridade, estarão comigo e me protegerão. Talvez você esteja hoje no vale escuro, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual, né, a noite escura dos sentidos ou da alma, como dizia o grande São João da Cruz. Talvez você esteja no vale escuro por causa da vida financeira. Padre, está difícil, padre, é uma pancada em cima da outra, o cansaço, a distância dos filhos, a viuvez, o abandono. Mas tenha consciência, esse vale escuro vai passar, em nome de Jesus. E no meio desse vale escuro, o seu pastor, o seu mestre, o seu Deus, que te ama, está com você, está te levantando. Eu sinto que nesse momento o Espírito Santo já está levantando o ânimo de muitas pessoas. Nesse momento, apenas pela proclamação da palavra, pessoas já estão sendo libertas de uma melancolia profunda. O Senhor traz isso forte no meu coração, muitas palavras de ciência. Pessoas libertas da amargura nesse momento. Não compensa cultivar a tristeza e a amargura. Tem gente que acha assim, eu vou cultivar a tristeza e a amargura, porque daí aquela pessoa que me feriu vai ver, ela vai ver que eu não estou bem. Cara, filho, filha, pelo amor de Deus, é o contrário. Você toma o veneno e quer que o outro morra, né? Ainda tomando veneno é você, quando você guarda mágoa, quando você guarda amargura. Decida-se hoje a romper com o cultivo da tristeza. Padre, eu estou sentindo tristeza. Sentir às vezes é involuntário, mas cultivar é voluntário. Talvez você sinta por um tempo, mas não cultive. Cuidado com esses pensamentos, né? O remoer, né? Ruminação negativa, né? Que hoje a psiquiatria chama como um dos pilares da ansiedade e da depressão, né? Que geram essas realidades dentro de nós. O que fazer, padre? Eu não consigo parar de pensar. Ocupe-se bem. O trabalho também exorciza muita coisa. Eu vou falar disso depois aqui um pouco. Sabia que o trabalho exorciza? Olha, acordei hoje antes de 5 e pouco, Paula. Já terminando de preparar a pregação, rezando, já encontrei um padre, já cozinhei um ovo para comer, já vim.
nem pensa em problema, né? Agora você fica lá na cama, ai, é porque não olharam para mim, é porque eu estou feio. Meu amigo, haja, mova-se. Pode parecer assim, circunstancial, mas o movimento, o ocupar-se bem, é um exorcismo também, que gera alegria. Isso é tão bom quando você chega no final do dia, né, e vê que você teve umas realizações. Não, hoje eu consegui, né, no meu caso como padre, esse final de semana eu estava atendendo confissões. Eu atendi tantas pessoas, ajudei uma pessoa ali, li um livro, preparei uma coisa, fiz uma postagem, fui em tal lugar, fiz uma pregação. É tão bom, né? Quando você entende que você produziu algo, né? Eu falei isso semana passada, retrasada, não sei aqui. Então, escolha não cultivar a alegria, não cultivar a tristeza, perdão. Escolha cultivar a alegria, né? E escolha não cultivar a tristeza, a inação dentro de você, né? Não entregue sua alma à tristeza, diz o Eclesiástico, porque nela não há utilidade alguma. A tristeza matou a muitos, né? Vamos lá. Segunda realidade. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. A palavra original do grego era a palavra katartizó, que poderia ter sido traduzida da seguinte forma. Muito boa essa tradução aqui. Trabalhar no vosso aperfeiçoamento. Poderia ter sido traduzida como tendei à perfeição, preparar, ajustar a si mesmo, colocar-se em ordem, ajustar-se constantemente. Eu gostei dessa tradução, trabalhar no vosso aperfeiçoamento, mas gostei também dessa outra, que o original nos dá a possibilidade, tendei à perfeição, né? O que é tender a algo, né? Você vê uma pessoa muito brava, Paulo, ela tende à ira, já viu aquela pessoa que fala assim, pavio curto, né? Estupim curto, ela tende a ira em tudo que ela faz, ela não tem paciência. Uma pessoa amável, ela tende a amar, a ver tudo de forma afável. Uma pessoa viciada, ela tende a usar a substância entorpecente ali, a viver na entorpecência. A pessoa tende ao que está dentro dela, ao que ela deseja, à sua meta, aquilo que orienta a vida dela. A palavra está dizendo, tendei à perfeição, trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Isso é muito forte. Só isso aqui, gente, sinceramente, dá para pregar 5 sorrindo para a vida seguidos. Sinceramente. Porque o que é tender à perfeição? A perfeição cristã. Tem um livro muito bom, né? Escola de Perfeição Cristã, do Santo Inácio de Loyola, Santo Afonso Maria de Ligório, que fala do que é a perfeição cristã. Também a Teologia da Perfeição Cristã, do Roio Marinho, um teólogo espanhol, muito bom. Você vai vendo, é muito profundo. O que é se aperfeiçoar? O que é trabalhar no próprio aperfeiçoamento? Eu vou trazer aqui de maneira bem simples. O que é isso? Em primeiro lugar, é trabalhar para corrigir em você o que não edifica os outros. É trabalhar para corrigir em você o que não é de acordo com a vontade de Deus. É trabalhar, olha o verbo aqui que a CNBB usou, trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Quer dizer, vai exigir de você esforço, vai exigir de você entrega, vai exigir de você vontade. Trabalhe no vosso aperfeiçoamento. O que é trabalhar? É corrigir o que não edifica, é combater em si e não no outro o mal, porque às vezes a gente é muito bom de combater o mal no outro, né? Você sabia, esses dias eu estava atendendo pessoas e prestando atenção. A maioria dos pecados que a gente aponta nos outros, a gente também comete. Se não os mesmos, outras formas, né, de pecado. Então a gente é muito bom em apontar o defeito do outro, né? Nós somos muito bons em julgar e perceber o que está fora do lugar na vida do outro, mas corrige-te a ti mesmo. Tenda à perfeição, o máximo de caridade com as pessoas e o máximo de exigência, de honestidade com você. Tender à perfeição é trabalhar para combater em si os pecados e vícios e trabalhar para implementar em si as virtudes. Você sabe que todo santo, todo que fala da perfeição, geralmente ele parte de 7 realidades negativas e 7 realidades positivas. O que é tender à perfeição? É combater em si aquilo que a igreja chama Evrágio Pôntico, que era um monge lá no século IV, foi o primeiro a falar sobre isso, os pecados capitais. 7 pecados capitais. Tende à perfeição aquela que combate em si os 7 pecados capitais. Quando Evrágio Pôntico escreveu no século IV, eram 8, né? Depois São Gregório, no século V, já escreveu 7, Santo Tomás, século XI, aperfeiçoou isso, né? A doutrina dos pecados capitais. E você vê no catecismo, né? Eu estava até aqui com a citação do catecismo, 1866, fala demais, explica certinho o que são os pecados capitais. Eu vou trazer aqui para você todos. Tender à perfeição é combater isso aqui que eu vou falar agora, e depois implementar as virtudes que eu vou apresentar. Pecados capitais: soberba ou orgulho, avareza, inveja, ira,
Luxúria, né, que é o pecado da carne. Tem gente que acha que luxúria tem a ver com luxo, né? Luxúria, gente, é o pecado da impureza sexual, tá? Gula e preguiça. Desde o século III, antes de Evrágio, já tinha monges que falavam sobre isso. Por que esses pecados são chamados capitais? Porque eles vêm do latim, né? Captus, captis, quer dizer cabeça. São pecados cabeça, que geram muitos outros pecados. São pecados que abrem as portas para muitos outros pecados na alma, no comportamento, na vida da gente. Então, são coisas que eu e você precisamos combater em nós, para, de fato, trabalhar no nosso aperfeiçoamento. Você pode, como cristão, pregar muito bem, você pode cantar bem, você pode ter livros, você pode ser simpático. Se você não trabalha para eliminar em você esses pecados e as suas consequências, você é um fake, você é uma realidade mentirosa, é fake. Por quê? Porque não tem vida, não tem cristianismo, é isso aqui. Tender à perfeição, trabalhar no vosso aperfeiçoamento é vencer isso aqui. Primeiro pecado capital, o orgulho. Vou falar de cada um deles. O maior de todos os pecados, o pecado por excelência de Lúcifer. Enquanto São Miguel disse, quem como Deus? Lúcifer, o demônio, que era um anjo de luz, disse, eu não vou servir, né? Não servirei. Ele disse, eu prefiro reinar no inferno do que servir no céu. E quanto isso, Miguel, que era um anjo, porque na hierarquia dos 9 coros dos anjos, né, gente? O Lúcifer era o segundo anjo em dignidade que assistia diante de Deus, era muito superior a um arcanjo, que é o penúltimo, né? O arcanjo está a serviço de Deus, mas na vida dos homens. Então, Miguel, que era o anjo lá da penúltima hierarquia, e Lúcifer, que era da segunda hierarquia, se eu não me engano, era um querubim, muito mais poderoso, com muito mais ciência e sabedoria exata de Deus, ele deixou-se tomar pela soberba e disse, eu não vou servir. E Miguel disse, quem como Deus? E Deus exaltou São Miguel, que ele venceu, né? A Bíblia diz, Miguel, o príncipe dos exércitos do Senhor, que venceu o demônio, pela sua humildade, né? Depois eu vou falar das virtudes que combatem cada um desses vícios. Já dei a dica aqui da soberba, falando da humildade. Mas olha, você tem que trabalhar para ser mais humilde, menos soberbo. Tem pessoas que são soberbas. O que é aquela pessoa soberba? É aquela que quer ser como Deus, que não sabe pedir ajuda, que não reconhece os erros, que está sempre certa, que não sabe ouvir ninguém, que fica guardando mágoa, rancor. Essa pessoa que guarda muito rancor, é muito vingativa, ela é orgulhosa no fundo. Porque ela pensa, eu sou muito bom, como alguém pôde me ofender, né? Opa, menos, né? O orgulho é um câncer, ele destrói o bem, destrói as virtudes na nossa alma. É preciso combater o pecado capital do orgulho, que é o maior de todos os pecados e que abre brechas na nossa alma para a ação direta do inimigo. Mas veja bem, segundo o pecado capital, a avareza, também chamada de ganância, é o apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro. A avareza gera, segundo o catecismo, outros pecados como traição, perjúrio, fraude, ganância, usura, coração endurecido. Santo Antão falava sobre o pecado da avareza, né? A vida de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio, descreve muito bem. Gente, a avareza, o que é? A pessoa que é apegada. Tem gente, me perdoa, que é casada, tem até bens, mas não é capaz de dar nada de bom para o filho, para a filha, para a esposa. Não dá uma viagem, você está guardando isso aí no celeiro para quê, meu irmão? Quando você morrer, né? Não proporciona nada de bom para si mesmo com aquilo que tem, porque é apegado ao dinheiro. Quantos irmãos deixam de conversar por causa de herança, por causa de dinheiro? Gente, o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a Bíblia. O dinheiro é importante, sim, mas ele é importante quando ele é servo. Quando ele passa a ser patrão, ele destrói a vida de uma pessoa. Francis Bacon dizia, né, popularmente, Chico Toisin dizia que o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo patrão, né? É um péssimo patrão. Se o dinheiro é o seu patrão, né, sua vida está destruída. Você vai ser um avarento. Uma pessoa avarenta é uma pessoa... Nossa, é horrível conviver com alguém avarento. É alguém que quer sempre ganhar vantagem, alguém que não... Tipo assim, ele sai para jantar, todo mundo paga alguma coisa, a pessoa não paga, vai embora, sempre esqueceu a carteira, e outras coisas mais, né? A avareza é um ácido, gente, na nossa alma. A gente tem que combater a avareza para tender à perfeição. Depois eu vou falar a virtude que combate a avareza. Terceiro pecado capital, a inveja. Para viver a perfeição, a gente tem que combater a inveja. O que é a inveja? É um entristecer-se pelo bem do outro, né? O invejoso, ele é capaz de se alegrar quando o outro morre, quando o outro está mal.
ele se entristece pelo bem do outro, né? E o bem do outro no intercâmbio de dons da igreja é meu, né? Eu preciso celebrar o bem do outro, porque existe para mim a edificação. É preciso combater a inveja. Depois temos a ira. O que é a ira? É o descontrole da raiva, o desejo de vingança, de destruir o outro, né? Quantas pessoas por ira, por momento de ira, por não refrearem a cólera, a ira, o impulso raivoso, mataram uma outra pessoa, destruíram. Às vezes você casado, você não tem controle da sua ira, você machuca a sua esposa, seu esposo, você fala coisas que, gente, nem a eternidade vai curar depois. Tem que aprender a refrear a ira, não é? A ira é um pecado capital, que abre portas para outros pecados. Quinto pecado capital, a luxúria, que é o descontrole na busca de um prazer sensitivo, né, da sensação de prazer no corpo, né? Aí tem a impureza, o adultério, a fornicação, né, que é um pecado grave diante de Deus, o sexo fora do casamento. Tem tantas coisas que são desdobramentos da luxúria, né? Tem um vídeo lá no canal falando sobre a luxúria, a Canção Nova, com certeza tem lá no Canção Nova Play, conteúdos falando especificamente sobre esse pecado. Tem que confessar e tem que combater. Por quê? É um desequilíbrio na busca do prazer. E a pessoa que não sabe lidar com o prazer. O prazer é importante, mas você precisa ser senhor do prazer, não o prazer ser o teu senhor, né? Luxúria é um pecado capital. A gula, sexto pecado capital, comer mais do que é necessário, desequilíbrio na busca do prazer sensitivo também. E olha, e a gula não é virtude, gente. O comer demais não é virtude. Esse tempo atrás eu vi, Paula, eu não sei se eu falei no Sorrindo ou se foi no Pra Ser Feliz, eu achei tão interessante. A Associação dos Médicos Americanos, eles emitiram uma nota esses tempos atrás lá nos Estados Unidos. Porque começou aquela onda, né, que eu respeito, claro, dizendo assim, a moda plus size, tal, o orgulho, né, de estar acima do peso, tal. Os médicos, depois de um tempo, começou a pegar e fazer muita cabeça dos adolescentes, né? Aí os médicos emitiram uma nota, falaram, olha, com todo respeito, claro, a gente respeita todo ser humano, como nós, mas, gente, nós como médicos precisamos dizer, a obesidade mata. Se a pessoa tem uma descompensação, se ela é doente, é uma coisa. Agora, você encorajar isso nos adolescentes, ó, e os médicos fizeram uma lista de doenças associadas. Tipo assim, eles chamando a atenção. Gente, opa, tá muito bonitinho a bandeira que vocês estão levantando, mas olha, nós estamos trazendo ciência, estatística. Mata. Não é tantas doenças associadas, né? Então, claro, eu não estou julgando você, mas a gente tem que refrear o apetite. É também parte do cristianismo moderar os impulsos sensitivos, né? Os impulsos da carne, do comer, do sexo, do descansar. Porque se você não modera, por isso que o jejum é importante, né? O jejum é muito importante, porque te ajuda a lidar com isso. Se você não modera essas coisas que são boas em si. A comida é maravilhosa, uma comida boa, tão bom, né? Os outros prazeres que a vida nos apresenta, lícitos, são maravilhosos. Mas você precisa ser o senhor de tudo isso, não é? Quantas pessoas morrendo por causa da gula? Eu trouxe esses tempos atrás, aqui no Sorrindo mesmo, uma estatística, Paula, que hoje tem mais gente que morre por excesso de comida do que por falta. Estatística da OMS. Tem mais gente que morre por consequência da obesidade do que pela inanição, que é a falta de comida. Ou seja, não no mundo. No mundo. Ou seja, o excesso está matando mais que a ausência, né? Então, claro, é triste que haja ainda pessoas que morram de fome. Mas hoje tem mais gente que morre por excesso de comida. Então, luta, eu sei que é difícil, tem gente que... Só que, olha, você pode ser mais forte do que você está sendo, sabe? Se você rezar mais, se você fazer exercício físico, se você jejuar. É importante, são coisas importantes. E isso tem tudo a ver com o catolicismo. Ai, padre, falando isso na pregação, gente, isso é doutrina. É só você ler a Bíblia e entender a doutrina cristã. Porque se você não modera o seu comer, na hora que você é casado, vê uma mulher dando em cima de você, você não vai moderar também e vai pecar. É muito simples, mas Santo Tomás falava que a gula está muito ligada à luxúria, né? Porque quem não modera um impulso dos sentidos, né? Aquilo que o padre está falando de impulso sensitivo, na hora que aparecer um outro pecado, você não vai moderar também, sabe? Então, o pecado capital da gula, é preciso combater para viver o que a palavra está falando. Tender à perfeição, trabalhar no aperfeiçoamento. Sétimo pecado capital, a preguiça. O padre fez 2 pregações sobre a preguiça aqui na semana retrasada. Preguiça é um pecado capital, é a busca excessiva por comodidade, por descanso, e que gera muitas vezes uma exploração dos outros. Você percebeu, o marido preguiçoso, por exemplo, ou a esposa, ele sempre está, ele não é uma pessoa que não faz o que devia fazer, mas ela é uma pessoa que faz o mal ativamente, porque o marido preguiçoso está explorando a esposa,
que vai ficar doente, que vai ficar estressado. O funcionário preguiçoso está explorando o outro que trabalha com ele. Então é um pecado, tem que combater. Para atender à perfeição, como a palavra de hoje está nos ordenando, tá? E olha, vamos lá. As virtudes cristãs principais que a gente precisa cultivar, olha a palavra de novo, cultivo, para vencer os vícios capitais e então trabalharmos no nosso aperfeiçoamento. Para combater o vício do orgulho, da soberba, o pecado capital. Padre, já disse e repito, humildade. Cultivar a humildade. Saber que eu não sei tudo. Entender que eu não sou a última bolacha do pacote. Entender que eu preciso dos outros. Gente, muitas vezes você está sobrecarregado e o que vai te curar é pedir para alguém, reza por mim. É partilhar com alguém de confiança. Às vezes a gente quer carregar o fardo do mundo nas costas. É tão bom. Esses dias, por exemplo, eu estava tão cansado. Eu tinha um padre lá em casa, muito meu amigo. Eu falei, moro numa casa com 9 padres, né? Nós somos 10. Somos 9 padres, eu moro com 8. E eu falei, padre, vamos ali comer alguma coisa comigo? Fomos, conversamos, comemos. Não lembro o que foi que a gente comeu. Nossa, faz tão bem, né? Você dividir o fardo, né? Você entender, eu não sou sozinho, eu posso conversar, eu posso buscar ajuda. Humildade para buscar ajuda, para entender que tem coisas que só Deus pode fazer, para aceitar a própria limitação. Quando a gente é doente, porque trabalha igual se fosse um trator, não entende que tem limite, que tem fraqueza, respeitar-se. A virtude que combate a inveja. A inveja, justamente. Qual é a virtude que combate a inveja, Paula Guimarães, você sabe? Inveja? Estou te colocando numa sinuca de bico aqui. Contentar? Não. Caridade. Caridade. É. Porque o invejoso, no fundo, ele é uma pessoa que não sabe se alegrar. Porque o se alegrar com o bem do outro é fruto de um coração caridoso, um coração longânime, largo, né? Porque o coração bom, o coração que ama, ele se alegra que o outro é bom, ele reconhece, aceita a bondade no outro, né? O que faltou no coração dos contemporâneos de Jesus? Caridade, para entender. Não, ele é daqui, ele é filho de José, mas ele está fazendo milagres, ele é um grande pregador, ele é o filho de Deus, né? A caridade não é invejosa, diz a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. A caridade não é invejosa. Então você precisa ser caridoso, olhar com caridade para quem está melhor do que você. Porque olhar com caridade para quem está pior, Paula, é fácil, sabia? Olhar com caridade para quem tem menos, para quem não tem a sua performance, é até fácil. Mas olhar com caridade para quem é melhor, para quem tem uma performance melhor, para quem tem resultados melhores, para quem as pessoas escutam mais do que você, é virtude. Trabalhar no vosso aperfeiçoamento. Cultive a caridade que vence a inveja. Depois, para vencer a avareza. Isso é fácil, mas eu vou dizer. A generosidade. O avarento não tem generosidade, ele só quer ganhar, ele só quer acumular, porque ele entende que a felicidade dele está no acúmulo de bens. Mas Santo Antão dizia, meu amigo, quando você morrer, quando você vai levar tudo isso? Com quem vai ficar? Você quer avarento demais, quer dinheiro, juntando dinheiro. Olha, se você ensina, se você é avarento e não ensina os seus filhos a serem generosos, é você morrer, eles já brigam, estouram tudo em um ano, entendeu? Não deixe só dinheiro, deixe princípios, deixe valores, deixe uma educação para os seus filhos, né? Generosidade para vencer a avareza. Para vencer a ira, a virtude da paciência. Cultive a paciência. E tem gente que é irado mesmo de natureza. Tem pessoas que são iradas, né? Elas não têm paciência. Então, meu filho, como dizia o Sêneca, né? Tem um tratado que ele fez sobre a ira, que ele falava sobre a importância do retardar a ira, né? Você está irado, vou lá e vou brigar com o Arthur. Não, respira. Reza 3 Ave Marias, né? O Arthur não merece, claro. Reza 3 Ave Marias. Retarda a ira, espera, pensa, respira, como eu falei aqui na última vez que eu vim, oxigena o seu cérebro. Paciência. A caridade é paciente, disse São Paulo aos Coríntios também no capítulo 13. Próxima virtude para vencer o pecado capital, luxúria. A virtude da castidade, da continência, que é uma virtude linda, difícil, sobretudo nos tempos de hoje, tão sensualizados, né? É difícil, mas é possível pela oração, boas leituras, evitar aquilo que te expõe ao pecado. Tem pessoas que você tem que deixar de seguir, sabe? Se você quer ser santa, aquela moça que só fica postando de biquíni, ou você, minha filha, o que você quer atrair postando foto de biquíni? Que tipo de audiência você quer atrair, né? Com todo respeito, mas com toda sinceridade.
essa exposição de si que está fazendo os outros pecar. Ai, padre, mas a minha intenção não é ruim, mas talvez tenha alguém lutando que você não sabe, que tem um tipo de fraqueza, tendência, que vê aquilo lá e é levado ao pecado, e você está sendo um instrumento para o mal, né? Moderar, né? A modéstia que vem junto da castidade, né? Não tem que mostrar tudo para todo mundo, né? Esse mundo que revela, desvela o que deveria ser escondido no sentido da castidade, no sentido da modéstia, né? Gula. Qual é a virtude para combater a gula? A temperança, que é o autodomínio, né? Que é uma virtude cardial. É o autodomínio. Claro, eu sei que, talvez você está acostumado. A gula muitas vezes que tem raiz na ansiedade, né? A gente é ansioso, a gente desconta comendo. Mas se motiva, não estou julgando você não, tá? Mas se motiva para comer diferente, para talvez ir no nutricionista, para ver o que você precisa e o que não precisa, né? Porque o que você está comendo a mais vai te adoecendo, né? E você não merece isso, você merece ser feliz. Você merece cuidar de você, não é só estética, como os médicos lá americanos disseram, né? É saúde. É chamar, né? Cair em si e falar, olha, eu preciso cuidar de mim, né? E preguiça. Qual é a virtude que vence a preguiça? A diligência e a disciplina, né? O que é a diligência? É a disposição de fazer um bem necessário. Santo Tomás dizia, eu preguei sobre isso aqui esses dias atrás. Disposição de fazer o bem necessário, a disciplina, é o organizar-se. Junto com a preguiça vem a procrastinação, né? Que é aquele vício de deixar para depois o que tem que fazer. Fica 3 horas no celular, aí depois tem que estudar para a prova, que precisava de 2 horas, estuda em 15 minutos, e depois reclama com Deus que levou bomba na prova. Deus não escutou ele. Eu estava vendo um amigo meu estudando esses dias, né? E ele, eu não consigo estudar. E eu estava vendo, em cada 5 minutos ele via o celular. Eu falei, meu amigo, te dou uma dica para você terminar esse seu trabalho aí de conclusão de curso, essa sua luta. Vai lá, coloca o seu celular dentro de um cofre no quarto, tranca por 3 horas. E se foca no bendito do trabalho, né? Mas se você não tem disciplina, se você não tem diligência, iniciativa, quanta gente sem iniciativa? Tem iniciativa para combater o mal que você precisa combater. Eu estou pensando em melhorar como esposo. Não pensa, faz, criatura. Né? Pensa depois. Eu estou pensando em começar um regime. Já pensou muito. Nesses pensamentos já aumentou 15 quilos. Né? Brincadeira. Mas para dizer, faça, diligência, haja. Isso é tender para a perfeição, trabalhar para a perfeição. Paula, como eu tinha cantado a bola, eu vou concluir essa pregação amanhã, mas eu gosto, para gerar essa expectativa em você. O que será que vai ser o final dessa pregação? Tem mais alguns aspectos aqui desse versículo que eu vou trabalhar amanhã, tá? Você já fica aí na expectativa, e também vou trazer alguns elementos novos aqui, até de inspirações que foram vindo aqui, né, pregando, falando sobre isso. Mas eu sinto que o Senhor está chacoalhando muitas pessoas agora. Está dizendo, o Espírito Santo, muita coisa do que o padre pregou aqui, o Espírito Santo já vinha dizendo para você. Muitas coisas do que o padre falou aqui, o Espírito Santo já vinha te alertando. Agora é hora de colocar em prática. Muitas pessoas amarguradas o Senhor está tocando, sabe? Pessoas que estavam se sentindo assim como vítimas, por isso se entristeciam. Levanta essa cabeça em nome de Jesus, você não é uma vítima, você é um vencedor, uma vencedora. Uma pessoa também que você sofreu um acidente, seu nome é Fernando. Você, depois de um tempo, perdeu os benefícios da empresa, do governo, você está numa situação financeira ruim. Para de chorar e de ficar se vendo como vítima, vá à luta. Deus tem coisas novas para você, filho. O Senhor está libertando muitas pessoas de um espírito de torpor, de desânimo, de falta de oração, de prostração. O Espírito Santo está vindo e agindo em muitas mentes. A partir do que eu fui te falando, o Espírito Santo foi falando muitas outras coisas no seu coração. Coloque em prática. Agora é a hora.